Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem e Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 24 de novembro e a designação do Vem e Segue que eu vou compartilhar hoje com vocês está aqui em Éter, capítulo 12, versículo 4, tá bom? Aqui o profeta Éter, ele ensina o seguinte, dizendo: portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé, e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Então, a mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês, né, é essa que o profeta Éter falou aqui sobre esperança, né, que nós devemos ter esperança de esperar um mundo melhor. Ele diz que todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Bom, então ele está falando a respeito da salvação. E quando ele diz aqui esperança, não é do verbo você ficar parado esperando, né? Até o próprio versículo aqui diz, né? Esperança é essa que vem pela fé. Né? A fé ela é um princípio de ação. Né? Nós acreditamos, então nós vamos agir e fazer. E ele fala que essa esperança, né? Essa fé torna-se uma âncora, né? Tornando-nos seguros e constantes, sempre abundante em boas obras. Ou seja, se nós temos esperanças, é porque nós estamos trabalhando, fazendo bem ao próximo, ajudando ao próximo. Isso que vai nos dar essa esperança, essa segurança de esperar por um mundo melhor do que o que nós temos aqui agora. E é bem interessante, né? Porque essa escritura me lembra o que Jesus Cristo disse, né? Que na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele está falando aqui que todos, né, que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Né? Mas ele menciona aqui também, né, até mesmo um lugar à mão direita de Deus, né? Ou seja, voltar a viver com o Pai Celestial, ali o reino celestial, nas mansões de Deus. Bom, Moroni, ao fazer esse resumo aqui, no versículo 32, ele fala de uma conversa que ele teve com Jesus Cristo que lembra esse versículo aqui, né? Ele diz assim, ó: e também me lembro de que tu disseste haver preparado para o homem uma casa, assim, entre as mansões de teu pai, na qual o homem pode ter a esperança mais excelente. Portanto, o homem deve ter esperança. Caso contrário, não poderá receber uma herança no lugar que tu preparaste. Então, mais uma vez aqui, ele falando sobre a esperança, que nós devemos ter essa esperança. Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, sobre esperança. O profeta Éter deixou essa mensagem e Moroni ele está aqui acrescentando suas próprias palavras, dizendo sobre essa esperança. Mas o que vai trazer essa esperança para nós é as nossas obras. Se você está fazendo coisa certa, ajudando o próximo, você pode realmente esperar que você vai ter um lugar melhor. Bom, eu estou terminando essa mensagem bem rapidinho, porque ontem eu preparei uma mensagem e o que aconteceu? No domingo eu tinha deixado uma mensagem e falei que eu tinha que compartilhar algo, uma experiência, né? Que era do estudo do Venceg que eu estava fazendo. E acabou que não deu tempo, porque o tempo ficou curto. Né? Então, hoje eu estava preparando novamente e novamente eu senti que eu deveria compartilhar, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês. Eu estava estudando sobre o Vem e Segue e me levou para Liahona, né, de novembro, que eu estava estudando aqui, falando sobre a revelação pessoal, para nós não julgarmos as pessoas pelas decisões individuais que elas tomam, tá bom? Então, aqui na Liahona de novembro de 2020, fala o seguinte, conta a história de duas mulheres, né, de fé, mas que ao orar para saber o que elas deveriam fazer da vida dela, uma delas recebeu a resposta de que ela deveria continuar os estudos, fazer medicina ali, né, e se aplicar aos estudos. A outra, ao orar ali, ela sentiu a impressão de que ela deveria não estudar naquele momento e formar uma família, constituir uma família eterna. Bom, e aí a Liahona, ela fala como que pode, né, duas pessoas fiéis receber respostas tão diferentes. E aí aqui na Liahona diz o seguinte:
Será possível que duas mulheres igualmente fiéis receberem respostas tão diferentes para as mesmas perguntas básicas? Sem dúvida, o que é certo para uma família pode não ser certa para a outra. Por isso, é tão importante não questionar as escolhas um dos outros, ou a inspiração por trás delas. Então nós não sabemos por que o Senhor revelou daquela maneira para uma pessoa, para outra pessoa de outra maneira. Então cada família é diferente, cada pessoa reage de uma maneira diferente e o Senhor dá resposta para essas pessoas de acordo com o que ele sabe que é melhor para aquela família, melhor para aquela pessoa. Então é muito importante nós não julgarmos as pessoas por conta das escolhas dela, tá bom? Inclusive, uma parte aqui que eu queria falar sobre a revelação foi uma experiência que o meu presidente da Estaca me contou, tá bom? Que um 70 contou para ele, né? A respeito de escolher um presidente de Estaca. Né? Quando uma autoridade geral, né, ela vai até ali o local para escolher um presidente de estaca, eles entrevista vários homens da estaca ali, né? Ele fica o dia inteiro ali entrevistando às vezes. E aconteceu que ele estava entrevistando muitos homens naquele dia para decidir qual deles seria o presidente da estaca. E aconteceu que ele entrevistou um homem, que aquele homem, ele falou, eu tenho certeza, eu recebi a revelação que eu vou ser o presidente da estaca. Né? E ele ficou surpreso com aquela declaração daquele homem, né? E aí ele continuou as entrevistas. E outro homem também, né? Falou a mesma coisa. Não, eu senti que eu vou ser o presidente da estaca, né? Deus me respondeu para mim e contava a experiência dele ali, né? E aconteceu isso com as 4, 5 pessoas ali, né? 4, 5 homens falando que havia recebido a revelação de que ele seria o presidente da estaca. E a autoridade geral, né, o 70 que estava ali escolhendo, né, o que ele escolheu também havia falado isso, né? E aí ele ficou pensando, né, porque ele entrevistou um dia antes, no outro dia era a conferência da estaca, na qual haveria ali a troca de presidente. Ele ficou pensando, como que todos aqueles homens ali receberam a mesma resposta, sendo que eu estou aqui para escolher um único presidente da estaca. Então ele foi perguntar ao Senhor, buscar revelação, porque ele acreditava na resposta daqueles homens, né, que eles estavam sendo sinceros e humildes. Então ele recebeu a resposta dele, por quê, né, que o Senhor respondeu que aqueles homens seriam chamados como presidente da estaca. E aí ele teve a oportunidade de compartilhar quando ele estava ao púlpito compartilhando lá e chamando o novo presidente da estaca. E ele mencionou que os outros homens recebeu a resposta de Deus, que seriam chamados como presidente da estaca. E que a interpretação disso significa que esses homens eram dignos e poderiam sim ser chamados como presidente de estaca. Então, na verdade, o Senhor deu essa revelação dando um elogio para cada um daqueles homens, dizendo que eles eram dignos de ser um presidente de estaca, de ajudar as pessoas. Então, só queria compartilhar essa mensagem, né? Espero que possa ter ajudado alguém. Então, nós devemos sempre pensar a respeito da revelação e não julgar as pessoas por causa das decisões delas. Aliás, como diz aqui na Lia Rona, né? O que é certo para uma família pode não ser adequado para outra. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.